de uma maneira sobrenatural. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tá tudo bem por aí? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o título dessa palavra aqui, dessa mensagem, é Uma Igreja que Pratica a Misericórdia. Você pode repetir comigo? Uma igreja que pratica a misericórdia. Agora fala assim, essa igreja sou eu. Eu peço que você entenda, né, sobre esse título aí, que a igreja sou eu, né? A igreja é você. Então, eu pedi a Deus uma palavra aqui para a igreja local. Para mim, como a palavra para mim, porque eu sou a igreja, e uma palavra aqui para a igreja local, né? Para a igreja de Nova Vida do Jardim Catarina. Por quê? Se eu guardar essa palavra no meu coração, individual como igreja, e se eu entender o propósito que Deus me trouxe aqui para essa igreja, então quando eu for embora, eu vou embora como igreja para poder cumprir com a minha missão. Amém? Então quando eu estiver falando aqui, você entende assim, essa palavra é para mim. Porque igual a gente, né, os pastores aqui, quando a gente está pregando uma palavra aqui, Deus falou com a gente primeiro. Ele já falou comigo. Então essa palavra aqui é para mim. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. A gente tem que seguir o exemplo do mestre. E essa palavra, ela está lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo, a gente vai ler aqui, do versículo 25 até o 37. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí nesse livro, porque é por aqui que a gente vai caminhar hoje, no nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, que é uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Na minha Bíblia aqui, o título aqui é O Bom Samaritano. Você já ouviu falar dessa parábola, né? Eu tenho certeza disso. O Bom Samaritano, eu gosto muito dessa parábola, né? Eu gosto muito da palavra de Deus. Não dá nem para falar de qual que a gente gosta mais, né? Mas hoje vai ser aqui. E como eu vou falar dos samaritanos aqui, eu vou falar para você quem eles eram. Quem eram os samaritanos, né? Para você poder entender. Os samaritanos, eles eram um grupo religioso que tinha um conflito com os judeus no tempo de Jesus, né? Jesus era judeu, então os samaritanos, eles viviam em conflito. Essa história, né, está lá no livro de Reis, onde nasceu essa história, foi quando o reino se dividiu, né, no reino de Judá, né, se dividiu ali, então o reino de Judá, eles adoravam, eles seguiam os ensinos de Davi, né? E os outros, eles estavam ali em Jerusalém, então era um conflito, né? E os judeus, por exemplo, eles tinham nojo dos samaritanos. Essa palavra que eu pesquisando vi, nojo. Sabe que é uma coisa até pesada, né? A gente falar que uma pessoa tem nojo da outra. Pois é, eles tinham esse sentimento. Eles misturavam, os samaritanos, judaísmo com outras crenças. Eles não eram fiel apenas ao que os judeus acreditavam, eles misturaram. Jesus escandalizou muitos judeus porque não rejeitava os samaritanos. Jesus, ele causou escândalo no meio dos próprios judeus porque Jesus, ele não rejeitou os samaritanos. Você lembra daquela passagem, está lá no livro de João, quando Jesus foi numa fonte de águas e lá estava uma mulher samaritana e Jesus se aproximou dela e falou, me dá água para beber? Então ela olhou para Jesus e falou, como sendo tu judeu, pede de beber a mim? Porque ela já sabia, poxa, se ele é judeu, ele tem nojo, ele está me pedindo água. Aí Jesus fez o que a gente não pode fazer com uma mulher, pastor Renê.
colocar curiosidade nela. Jesus falou, ó, se você soubesse quem está te pedindo água, aí ela ficou curiosa. Pelo menos o pastor Denilson, lá em casa, é assim, quando eu falo para a Regina, ó, eu vou te dar um presente, mas eu só vou te contar amanhã. Caramba, ela nem dorme, Romildo. Falei assim, ó, eu vou te dar um presente, mas eu só vou te contar amanhã. Aí ela, me conta, você vai ter que me contar. Para que você foi me falar? E eu já faço de propósito, né? Eu falo, não, amanhã eu te conto. Aí já viu, né, irmão? Às vezes alguém está mandando uma mensagem de celular para mim, estou expondo aqui minha esposa, tá, irmão? Com carinho. Nem acabei de escutar a mensagem, ela fala, quem é? Quem? É quem? Aí eu escutando, mas o que quer? Quem que ele quer? Nessa hora. Aí eu falo, calma. Aí quando desligo, eu falo, calma, agora eu vou te contar. Vou te contar agora. Eu não tinha nem escutado, como é que eu ia te contar? Mas isso é só lá na minha casa, né, que tem essa curiosidade. Eu não sei, nas outras não sei, né? Então, Jesus colocou essa curiosidade no coração daquela mulher samaritana. E você sabe no final da história, né? Não apenas Jesus ganhou aquela samaritana, como através daquela samaritana ela foi e ganhou uma cidade inteira para Jesus. Você pode dar glória a Deus? Uma pessoa que Jesus... Aí, quer dizer, os próprios discípulos, nesse contexto, eles ficaram... Jesus conversando com uma mulher samaritana? Era uma coisa meio estranha. Os samaritanos, eles surgiram quando o povo de Israel se misturou com pessoas e povos e crenças diferentes da nossa. Então, eles eram esse povo aí, os samaritanos. E essa parábola aqui que Jesus contou é exatamente de um samaritano. Você veja como que o nosso Senhor Jesus, ele olha para dentro do nosso coração. Ele deixou escrito na palavra dele uma parábola de um samaritano, para a gente poder aprender com esse samaritano aqui o que significa muitas coisas importantes para nós como cristãos. Porque para nós, o importante é isso. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente vê que os irmãos estão recebendo a palavra, eles estão recebendo a Cristo, e a palavra está mudando a vida deles. É como se Deus falasse assim para a gente, olha, continua porque eu estou trabalhando. Essa é a minha recompensa, entendeu, irmãos? Eu sei que é dos pastores, dos líderes aqui de ministério, dos diáconos, a sua também. Quando você consegue levar uma pessoa a Cristo, você fica maravilhado. Principalmente se aquela pessoa era totalmente longe do caminho de Cristo, conforme a gente conhece muitas aí. Então, eu queria te explicar, porque o título, né, igual eu te falei, uma igreja que pratica misericórdia. Agora, vamos ver o que significa misericórdia. Eu sei que alguns irmãos já sabem, mas se você for pesquisar, a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras do latim. A primeira palavra é miseratio, que significa miséria, e a segunda é cordis, que significa coração. Então, se você juntar as duas, significa miséria do coração. Repete comigo, miséria. Agora fala assim, miséria do meu coração. Porque é assim, irmãos, nós somos essas pessoas. Misericórdia é coração que se debruça sobre a miséria humana, ou coração compadecido. Misericórdia de Deus, foi atribuição de Deus que leva o pecador, que leva Deus a perdoar os pecados e faltas cometidas pelos pecadores. Foi isso que Deus fez por nós, os seres humanos. Ele enviou Jesus para vir aqui na terra buscar e nos salvar, porque Ele olhou para o nosso coração e viu a miséria que existia no nosso coração. Por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque nós sabemos ler e escrever, não é. É a misericórdia de Deus. E se eu e você não entendermos a miserabilidade do nosso coração, o que vai acontecer? Nós vamos ser cristãos evangélicos que vamos fazer igual eu lembro que a minha mãe fazia. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe era de uma religião, ela ia aos domingos nessa religião, mas ela não tinha compromisso
com o líder daquela religião, nem com a igreja. Ela ia lá. Acabava ali o evento religioso, ela ia embora para a casa dela. Um abraço. Só domingo que vem que ela ia de novo. Levava uma vida totalmente normal. Mas comigo e com você não deve ser assim, porque se você está aqui, é porque Deus, em primeiro lugar, enviou Jesus para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Ele viu a nossa condição, ele viu que sozinho, nem eu nem você tínhamos condição de chegar no céu. Não tem, não tem. Jesus é o nosso intercessor até o dia de hoje. Ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Exatamente isso. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, nós só temos acesso à presença de Deus por conta de Jesus. Você pode dar glória a Deus? É desse jeito. Quando você vai orar, Jesus falou: tudo que vocês pedirem ao Pai, no nome de quem? No meu nome, Jesus falou, Ele atenderá. Mas tem que ser no meu nome. Tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, Ele concederá. Porque se você pedir e não for no nome de Jesus, nós não temos acesso à conversa com Deus. O único caminho, conforme diz lá o versículo áureo da palavra de Deus, João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida. Ninguém, qualquer pessoa que você pensar, ninguém vem ao Pai. Jesus falou: vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, a não ser por mim. A gente vê, né, pastor Denilson? Né, Romildo? Quantas pessoas que faz o que quer na vida, não obedece à autoridade, fala mal das autoridades, fala mal de pastor, fala mal da esposa do pastor, dos filhos, fala mal do delegado, do prefeito, do vereador, fala mal de todo mundo, faz o que quer, na hora que quer, não dá satisfação a ninguém, mas quer ir para o céu. A pessoa fala: está lá na eternidade. Agora, está no céu é outra coisa, está na eternidade. O todo ser humano é eterno, né? Agora, ou nós vamos passar a eternidade com Cristo no seu reino, ou fora do reino de Cristo. Seremos eternos. Agora, para ir para o céu, só tem um caminho, irmãos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ninguém, não é o rico, não é o pobre, não é o bonito, não é ninguém. É só por intermédio de Jesus. Então, quando eu reconheço a miséria do meu coração, eu posso entender a miséria do coração do meu próximo e ajudar ele. Eu posso entender, eu posso ver que quando o meu irmão está sofrendo uma luta, uma necessidade, eu posso orar por ele, porque eu sei da miséria do meu próprio coração, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei, irmãos, hoje eu estava falando de manhã lá na classe dos novos convertidos, dos irmãos que passaram pelo batismo recente, eu estava falando: irmãos, pode contar comigo. Não veja eu e os outros pastores aqui como pessoa distante, não, nós estamos aqui, nós estamos no mesmo barco. O nome barco, né, tem a barca que faz o transporte Rio para Niterói, barca, é um barco grande, é a mistura de barco com arca. Lembra da Arca de Noé? Barca, é um barco grande. E nós estamos nesse barco, rumo ao céu, caminhando, um olhando para o outro. Eu olhando para minha esposa, Deus já falou isso comigo, não sei se fala com você também. Às vezes eu queria mudar minha esposa algumas coisas e Deus fala comigo assim: muda você, rapaz. Porque às vezes a gente quer mudar a pessoa, Deus fala: você que tem que mudar. Pastor, vou dar um testemunho aqui rapidinho, que aconteceu comigo, entendeu, irmãos? Assim, eu vim de uma família, igual eu já até falei aqui da outra vez, né, onde minha mãe era católica e meu pai era espírita. Eu não era nada, eu só era filho, mas eu não ia nem nenhum nem nem outro, eu era aquele que não tinha compromisso com nada. Não. Você é o quê? Quando não era evangélico, o que você é? Eu falei: não sou nada, não sou nada. Você é isso? Não. E aquilo? Não sou nada. Eu falava: eu não sou nada. Eu sou Rogério e a minha vida é essa aí mesmo. Falava assim, né? Cheio de razão, né?
E sem razão nenhuma, né? Cheio, mas vazio. Sabe o que é? Você está cheio de razão e vazio. Então, depois que eu me converti, quando eu me referi à igreja católica, eu não falava igreja católica, eu falava igreja caótica. Assim, como se fala, na ironia, né? Estava falando com alguém, não sei o que, ali tem uma igreja caótica. Um dia Deus falou assim comigo, não chama de igreja caótica, não. Aí eu falei, você precisa mudar. Deus falou comigo, você precisa mudar. Porque lá naquela igreja que você fala, igreja caótica, tem pessoas igual você. Você acredita nisso, irmãos? Que Deus falou isso comigo? Pois é, falou isso comigo. A partir desse dia eu falei, Senhor, me perdoa. Eu nunca mais me refiro àquela igreja dessa maneira. Eu trato com respeito. Porque aquilo que eu quero que o meu irmão me faça, eu preciso fazer para ele. Senão não vai funcionar. Foi Jesus que falou isso. Jesus falou, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-vos a eles também. Então, se um beliscão dói em mim, dói neles também. Eu não gosto quando falo mal da igreja evangélica, porque eu sou evangélico. Eu me converti. Eu sou igual Moisés às vezes, assim. Meu filho falou, pai, quando você está estudando e alguém falar alguma coisa, eu falei, se falar contra a Bíblia, falou contra mim. Não quero nem saber. Eu vou responder na palavra. Qualquer pessoa que falar. Eu faço igual Moisés. Moisés matou um egípcio lá. Mas eu não mato não, sabe? Mas Moisés matou e enterrou ele. Falou mal dos hebreus, Moisés falou, opa, está maltratando o meu irmão, está me maltratando. No sentido figurado, né, a gente precisa ser assim. Você precisa defender a sua fé. A palavra de Deus que salvou você, tirou você das trevas e levou você para a luz. Foi a palavra que nos salvou. Foi você ler essa Bíblia aqui, ouvir, igual eu estou pregando aqui, você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente não pode se calar. Se alguém vier falar alguma coisa com você que fere a palavra de Deus, você fala, não, peraí, mas não é assim não. Está escrito assim. Você lembra? Quando Satanás chegava para Jesus e falava, olha, se você fizer isso, isso e isso, aí Jesus falava, também está escrito. E Jesus não falou que era mentira do diabo, Jesus combateu ele com a palavra. Porque às vezes a gente escuta muitas verdades que não é a palavra de Deus, mas é verdade. Mas não é uma verdade que leva a pessoa para o céu. Tem muitas pessoas aí que falam a verdade, mas a única, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Aqui a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Você pode repetir comigo? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. Se alguém fala, não, é a palavra de Deus. Ah, mas no Novo Testamento, no Antigo Testamento era assim, no Novo é assim. Não, rapaz. Um completa o outro. Leia o contexto, leia o texto, mas não se contradiz. No livro de Atos, no capítulo 1, no 1, versículo 1, você não precisa abrir não, você pode anotar, depois você confere na sua casa. Diz, Jesus fazia e ensinava. Esse é o segredo. Jesus, ele não falava assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ele fazia e ensinava. A vida dele era um exemplo. Igual a Bíblia diz lá de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Se desviava do mal. Mas ele não era perfeito, Noé. Pode ter certeza disso. A Bíblia não diz que os filhos de Noé eram justo, íntegro e reto, nem as noras, nem a esposa. Fala que Noé era. E Noé levou a família dele para esse barco. E eu pergunto para você, você leva alguém com você para o céu? Alguém que olha para você e fala, pela sua palavra eu vou. Você leva? É uma pergunta pessoal. Não precisa me responder não, mas pensa aí no seu coração.
Talvez você pensa assim, mas meu filho, minha filha não está no caminho de Deus. Mas e você? Tem sido uma pessoa justa, íntegra, reta, e na hora de entrar no barco, no seu projeto, você chamar seu filho, vem cá comigo, filha, vem cá comigo, ela entra no seu barco, igual Noé levou com ele a esposa, os filhos e as noras. Jesus fazia e ensinava. Uma igreja misericordiosa, ela ama a Deus e ao seu próximo, porque disso depende toda a lei e os profetas. Está escrito lá em Mateus 22:40. E o seu próximo é aquele que está sempre mais próximo de você. Mais próximo de você. O meu mais próximo atualmente é a minha esposa. Ela está sempre junto comigo, porque meus filhos já casaram. O que é mais novo está quase casando já, mas não para em casa, está sempre na casa do namorado. Então, é nós dois que estamos ali, sozinhos, louvando e glorificando a Deus. Ela é o meu mais próximo. Por isso, quando eu quero mudar alguma coisa nela, eu logo percebo, não, sou eu que tenho que mudar. A mudança começa na minha vida. Eu que tenho que mudar, eu não consigo mudar o meu próximo. Você não vai conseguir mudar. Seu pastor não vai conseguir. O pastor, ele deu uma direção para você, e você achou que é pesado, nem adianta você falar com outra pessoa, fala com Deus, porque se ele foi injusto, porque às vezes nós também como pastores cometemos injustiça, porque nós não somos perfeitos, Deus vai tocar no coração dele, ele vai mudar. Eu já passei por isso. Uma vez o pastor, ele deu uma ordem para a gente, já era pastor já, deu uma ordem para a gente, para os pastores auxiliares. Aquela ordem que ele deu, eu achei que estava um pouco pesada, mas eu não reclamei e nem quis mudar o pastor. Eu fui reclamar com aquele que pode mudar todas as coisas. Mas a minha oração foi, Senhor, se o pastor está certo, eis-me aqui, eu vou obedecer de coração. Mas se está duro, Senhor, toca lá no coração dele, para ele poder mudar, para ele pensar direito. Deus tocou lá no coração dele, e ele voltou, um mês depois, reuniu a gente e falou, olha, queria pedir desculpa a vocês, e foi contando lá a história. Aí eu pude, no meu coração, falar, glória a Deus, eu fui no caminho certo. Porque isso, irmãos, é maturidade. Está pensando que sempre foi assim? Não. A gente vai amadurecendo no reino de Deus. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça na sua fé, na intimidade com Ele. Você pensa que Deus fez a gente para crescer só biologicamente? Você nasceu como um bebezinho, aí você foi uma criança, primeira, segunda, terceira infância, adolescente, jovem, adulto. Na sua vida espiritual também é um progresso. Todo dia a gente está crescendo. Eu estou crescendo hoje aqui, junto com você. Com certeza eu vou sair daqui diferente, porque Deus está me ensinando algumas coisas aqui. Uma igreja que pratica a misericórdia. Eu sou essa igreja que pratica a misericórdia, porque eu preciso seguir o exemplo de Jesus, que ele fazia e ensinava. Jesus não apenas ensinou os discípulos, ele estava junto com eles no Monte da Oliveira, ele estava junto com eles lá nos becos, eles estavam com ele no caminho de Emaús, ele estava com eles no barco de pesca, ele estava com ele na hora da pesca. Quando a pesca deu errado, Jesus estava lá. Quando a pesca deu certo, Jesus estava lá. Jesus estava lá curando, salvando, e Jesus sempre saía também bem melhor quando ele descia do monte onde ele estava orando, quando ele saía do meio do povo, ele saía dali melhor. Ele estava sempre no meio dos seus discípulos, ele estava sempre no meio do seu próximo. Eu escrevi um versículo aqui, tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está escrito lá em Mateus 7,12. A lei, toda a lei depende disso aqui, de você fazer pelo seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Eu trabalho na igreja desde que eu me converti, irmãos.
Sabe por quê? Porque brotou no meu coração uma alegria muito grande, porque eu fui salvo. Eu fui salvo no encontro de casais, e eu fiquei maravilhado lá com aqueles irmãos trabalhando, a ponto de eu perguntar se eles ganhavam algum dinheiro para trabalhar ali, porque eles estavam muito felizes trabalhando ali. Eu falei, não é possível. Esses caras vieram para cá 6 horas da manhã na sexta-feira, e 10 horas da noite eles estão pulando aí na igreja, eles ganham, não ganham nada. Não ganham não. Já ganharam já. Jesus falou, de graça recebei, de graça dai. Você recebeu de graça a salvação, você não merecia, e nem merece até o dia de hoje. Se nós estamos aqui é pelos méritos de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Pelos méritos de Jesus. Olha, a igreja misericordiosa é aquela que olha para o lado, você olha para o seu próximo. Tem uma irmã, uma história de uma irmã que dormia no culto. Então, essa irmã, ela era uma trabalhadora na igreja. Mas de vez em quando o pessoal olhava, ela estava lá, ó, pastor pregando e ela dormindo. Então, algumas outras irmãs da igreja foram lá e falaram com o pastor, ó, eu queria falar que a irmã fulana, ela está dormindo no culto, para você conversar com ela, né? Pois é, o pastor escutou aquilo, o pastor falou assim, chamou ela lá no gabinete, ó, irmã, como é que você está? Tudo bem? Eu estou percebendo que a irmã está dando umas dormidas no culto aí, está tudo bem com você? Ela, não, pastor, meu problema é que eu fico com sono quando eu venho para a igreja, que eu não consigo controlar. Aí o pastor falou, a irmã já foi no médico? Fazia uns exames de sangue? Aí ela, não. Pois é, eu vou ajudar a irmã, eu quero que você procure um cardiologista, faça os exames de sangue. E essa irmã obedeceu ao pastor, foi lá e fez. Chegou lá, o cardiologista falou para ela, ó, a senhora está dormindo muito porque a senhora está com anemia. Vou passar uns remédios para a senhora e a senhora vai ficar boa. Tomou aqueles remédios, comeu um pouquinho de inhame, comeu aquelas coisas naturais, ela ficou boazinha, parou de dormir no culto. Mas aquele pastor, ele teve misericórdia daquela irmã. Quantos irmãos perto da gente estão sofrendo? A gente não faz uma visita a eles, a gente vê eles dormindo no culto, a gente vê que eles não vieram na igreja, mas a gente não toma uma atitude assim, de ir em direção à pessoa e saber por que aquela pessoa estava dormindo no culto. Ela não estava dormindo no culto por mal, ela estava passando mal. E aquele pastor, então, ajudou ela, e aquela irmã voltou e veio para o culto, ficou boa. Aliás, irmãos, esse mês de novembro é o Novembro Azul. Então, os irmãos aqui da igreja, procurem um urologista para você fazer um exame de sangue, para você ver como é que está o seu sangue, sua próstata. Eu estou falando para você porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Ele fez e ensinou, eu já fiz isso. Esse ano eu já fui no urologista, eu vou sempre no médico, entendeu, irmãos? Se o médico falar que eu tenho que fazer, eu obedeço ele. Aprendi isso até com minha irmã, com Kátia, que é muito disciplinada em relação a médico. Ela vai, hoje mesmo ela falou para mim que ela precisava fazer um jejum de 3 horas, que ela está precisando fazer um exame. Eu falei, isso é mole para você, né, Kátia? Já fez jejum de 3 dias para poder cuidar da saúde dela, tomando água de coco, sofreu para caramba, mas obedecia. E nesse dia que ela foi no médico lá para fazer o exame, o médico falou assim para ela, você fez 3 horas de jejum? Aí ela, não. Aí a menina falou, se você quiser fazer assim mesmo, mas pode, não dá. Aí ela, não vou fazer não, vou fazer o jejum e vou fazer o exame. Então, homens, procuram aí. Mês passado foi o mês das irmãs, né? O Outubro Rosa. Se você não foi, dá tempo ainda. Isso aí é apenas para lembrar a gente, mas vale para o ano todo. Precisa ir no médico, precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, para você poder servir a Deus por muito mais tempo, para você melhorar, para você ficar cada vez melhor. Amém, irmãos? Pois é, essa irmã que dormia no culto, ela foi abençoada pelo pastor. A irmã pode botar o vídeo aí? Não sei se está no ponto aí. Eu botei um videozinho legal aí, é 1 minuto, menos de 1 minuto.
É esse aí. O martelo foi primeiro ajudar aquele bonequinho, mas o martelo estava precisando de ajuda, só que ele mesmo, sozinho, não conseguia. Ele teve que se humilhar, aí o bonequinho virou a cabecinha dele para ele mesmo tirar o prego. Às vezes, a gente só precisa de ajudar a pessoa. Ela mesmo tira o prego da vida dela, mas a gente precisa ajudar ela. Quantas pessoas estão assim na igreja? Elas estão feridas, ajudando outros, e precisando que outros ajudem ela, mas precisa procurar a gente, falar: eu estou precisando de ajuda, eu quero ser ajudado, e eu quero ajudar o meu próximo. Uma igreja misericordiosa é uma igreja que se compadece, é uma igreja piedosa, é uma igreja solidária, gentil, uma igreja que faz e ensina, é uma igreja hospitaleira. Eu queria que você pudesse botar esse versículo aí, Hebreus 13, do 1 a 3, você pode abrir sua Bíblia aí, queria ler essa referência. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Irmãos, qualquer pessoa que entrar aqui nessa igreja, você é o recepcionista dessa pessoa. Igual quando a gente chega aqui, né, tem alguns irmãos que recepcionam a gente lá, anota nosso nome, que legal. Mas você é essa pessoa. Você precisa recepcionar quem está do teu lado, ajudar ele, ser uma igreja hospitaleira, ser uma igreja que uma pessoa vem aqui visitar uma vez, ela não volta, ela não quer mais ir embora. Ela só vai embora se ela tiver que transferir por causa de um trabalho, ou ela foi para outro lugar por causa de alguma dificuldade, mas a igreja do coração dela é aquela, porque você é uma pessoa hospitaleira, eu sou uma pessoa hospitaleira. Hoje um irmão foi lá na igreja falar comigo, ele era da nossa igreja, ele precisou por motivo de trabalho ir para outra igreja, para outro município. Aí ele foi lá: pastor, eu falei com o pastor da minha igreja, eu quero ir lá na Nova Vida, porque eu estou com saudade. Aí o pastor da igreja dele falou: pode ir lá, irmão, vai lá matar sua saudade. Aí eu falei: que bênção, irmão, a gente ama tanto você, se algum dia não der certo lá, volta para cá. Ele falou: é isso aí, pastor, é para cá que eu vou voltar. Eu sou hospitaleiro, na minha igreja eu sou hospitaleiro. Se uma pessoa vai lá despedir de mim, mesmo assim por motivo de trabalho, eu falo: irmão, se você tem que ir, a gente entende, mas se eu pudesse, eu não liberava você, mas eu vou te liberar para você ser abençoado. Mas se algum dia não der certo, pode voltar para cá, é aqui que é o seu lugar. É uma igreja hospitaleira, eu sou essa igreja, você é essa igreja. Lembra, no início eu falei, eu estou falando aqui para mim e para você, individual e como igreja local. Seja uma igreja misericordiosa, é uma igreja hospitaleira, é uma igreja que você faz as normas, as honrarias da casa. Qualquer visitante, porque a gente sabe quando é um visitante, você fala assim: essa pessoa não é daqui, então você ajuda essa pessoa, você conversa com ela, informa ela os horários dos cultos, toda a dinâmica da igreja. O bom samaritano, é esse texto que eu pedi para você deixar aberto aí. Jesus falou assim: eis que certo homem, intérprete da lei, Lucas capítulo 10, versículo 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr à prova, e Jesus lhe perguntou, depois Jesus à prova lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e ame de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente,
faça isso e você viverá. Primeiro Jesus perguntou a ele, como é que você entende? E ele foi falando, palavra por palavra, que corretamente ele era o intérprete da lei, ele interpretava a Bíblia. E bem, falou tudinho para Jesus, e Jesus falou para ele, faça isso e você viverá. Porque Jesus fazia e ensinava. Esse homem aqui, esse intérprete da lei, ele era uma pessoa que ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele citou aqui para Jesus toda a lei e os profetas. Ele falou aqui o caminho para o céu, que é você amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua força, de toda a sua alma, e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E Jesus falou assim, legal. Respondeu corretamente, Jesus disse para ele, você respondeu corretamente, então faça isso que você entendeu e você viverá, mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer, para que depois eu vá ensinar. Porque nós já estamos cheios de muitas pessoas ensinando a gente com palavras. Tudo quanto é lugar, a gente ensina até o que as pessoas não perguntam a gente. A minha mãe falava assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Você já ouviu esse ditado? E também fala assim, conselho é bom para quem pede, mas tem pessoas que não pedem conselho a gente dá, sem a pessoa pedir conselho. Às vezes um irmão está com um problema, ele vem, conversa com a gente nem acaba de ouvir o problema dele, e a gente já dá uma receita para ele. Faz isso, e se quando você acabar de dar a receita para ele, se ele perguntar, mas você faz isso? Talvez ele fale, não faço. Não faço. Não faz efeito, irmãos. Então Jesus, continuando o texto aqui, ele contou uma parábola. E aí que entra o bom samaritano, que deu uma grande lição em cada um de nós. Vamos continuar aí. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 parece ter sido o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. De novo, Jesus, ele respondeu corretamente para Jesus, o que usou de misericórdia com ele. Então, Jesus disse para aquele intérprete da lei, vá e faça o mesmo. Você sabe corretamente o que deve fazer, então por que você não faz? Em outras palavras, Jesus falou para aquele intérprete da lei. Esse homem samaritano, ele foi um homem que, você viu que passou um sacerdote e um levita
uma figura ali religiosa, passaram de largo, vendo um homem lá semi-morto. O samaritano usou de misericórdia. Ele não viu ali um judeu, não. Ele falou, é um ser humano igual a mim que está precisando. Então aquele samaritano, ele pôde, percebendo a misericórdia que existia no seu coração, ele olhou para aquele homem ali, e não apenas olhou e foi lá, olhar assim, rapaz, caramba, está semi-morto. Não, ele abaixou, tratou as feridas com vinho e com óleo, pegou aquele homem, colocou no animal dele, eu acredito, né, pelas condições desse samaritano, por ter pago 2 diárias numa hospedaria, por estar com o animal, ele devia, eu conjecturo aqui, que ele estava com uma comitiva, e essa comitiva, talvez, algum amigo dele falou, você vai ajudar ele? Ele é um judeu, o samaritano, não, peraí, ele é um ser humano, ele está precisando de ajuda, eu não quero saber qual é a nacionalidade dele, a religião dele, não, eu quero ajudar ele. Eu acredito, porque às vezes, a gente, igual Jesus, confrontou os próprios judeus, quando estava ajudando aquela mulher samaritana, às vezes, quando a gente vai ajudar uma pessoa, nós somos até criticados, porque você está ajudando uma pessoa que não faz parte do seu meio. Mas esse homem, ele botou esse camarada no próprio animal dele. Eu acredito que ele foi puxando o animal, porque esse homem estava semi-morto, levou para uma hospedaria, chegou lá, tratou dele lá na hospedaria, não chegou lá e deixou no hospital, não, tratou dele. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi lá falar com o dono da hospedaria e pagou 2 diárias. Era uma diária de um dia, um denário valia um dia de trabalho. Ele falou, vou te pagar o de ontem e o de hoje. E amanhã, quando eu voltar, se passar disso, eu te pago. Ele botou a mão no bolso. Ele botou a mão no bolso. Porque eu que tenho que botar a mão no bolso, irmãos. Igual eu vi o pastor aqui falando aqui sobre a ajuda para os irmãos, as viúvas, as pessoas que a gente sabe que a demanda é grande. Então, pastor Renê, um dia eu fiz um propósito lá com Deus, eu falei, Senhor, todo mês, lá na igreja também tem área de assistência social, todo mês eu destino uma quantia para aquela área, irmãos, todo mês, porque todo mês elas precisam, todo mês não é muito não, mas é o meu melhor, Lembra daquela viúva que depositou 2 moedas lá no gasofilácio? Essa é uma que eu vou querer conhecer, se Deus quiser, quando eu chegar no céu, porque eu tenho uma dúvida em relação a ela. Eu vou chegar para ela, vou conversar com ela há muito tempo, né, claro, mas eu vou chegar para ela e vou falar, me responde uma coisa, você ficou rica, depois daquele dia você ficou rica, porque ela deu tudo que ela tinha, irmãos. Uma viúva deu 2 moedas, e às vezes a gente quer ajudar todo mundo que pede um dinheiro a gente no sinal, porque tem muitos, nesse tempo então agora eu percebo que apareceu muito mais, mas a gente não sabe quem, se você está ajudando, o propósito, mas aqui é de confiança, você pode não ajudar todo mundo, mas você pode destinar, aqui na sua igreja você vai estar ajudando pessoas que é mais próxima de você. Se você pode ajudar lá e cá, glória a Deus, mas se você não pode, ajuda aqui na sua casa, destina, fala assim, eu como aqui nessa mesa, por isso eu faço, eu destino lá todo mês, para missões, é o testemunho pessoal, entendeu, irmãos? Mas dá para você fazer também, pode ver que dá. Eles precisam, eu estou aqui colocando, Deus está me dando a oportunidade de poder semear numa boa terra. Você, igual, quando a gente leu lá, uma igreja hospitaleira, ela não esquece da viúva e nem do necessitado, ela está sempre olhando para o lado, olha para lá, olha para frente, olha para trás, olha para cima, porque do nosso lado sempre tem
uma pessoa precisando e que a gente pode ajudar. Esse samaritano, ele foi uma pessoa consciente, ele percebeu, ele tratou aquela causa como uma emergência, ele calculou os custos, decidiu agir, ele teve responsabilidade de ajudar, ele soube como ajudar e prestar ajuda. Ele fez a parte dele, mas chegou uma hora que ele precisava ir, mas ele deixou a pessoa assistida e ainda falou, eu volto para supervisionar. Eu pago aqui porque eu acredito que o dono do hospital não ia deixar ele ir sem pagar. Então ele falou, vou pagar o de hoje, vou pagar o de amanhã. Porque é assim, às vezes a gente chega no hospital, você que tem até convênio médico, é assim, primeiro eles fazem sua ficha. Você pode estar quase morrendo lá. Qual é o seu convênio? Me dá aqui sua carteirinha. Eu falei, tá bom, cara, eu vou te dar, mas atende lá a pessoa que está. E eu fico aqui fazendo a ficha, eu já fiz isso. Minha esposa passando mal, eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, atende minha esposa. E eu vou fazer a ficha aqui, eu não vou embora. Eu sou uma pessoa de palavra, eu vou te pagar aqui. Aí o cara olhou assim para mim, foi lá, atendeu ela, levou ela lá para dentro, aí veio, eu falei, pode, agora fala aí o que você quiser. Só queria que minha esposa estivesse sendo bem cuidada. Esse homem, ele tinha esse entendimento, ele falou, não, vou pagar, eu tenho que botar a mão no bolso, porque senão eles não vão querer atender o cara, eu vou pagar as 2 diárias e volto amanhã para supervisionar. O bom samaritano, ele assistiu, tratou, acompanhou e supervisionou. Uma igreja misericordiosa é uma igreja que ganha, cuida, consolida e envia. Você concorda comigo? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Essa é a igreja misericordiosa. É você. Você tem um compromisso de ganhar, de cuidar, de consolidar e de enviar aqui, dentro da sua casa. Talvez você não consiga fazer o trabalho todo, você pode levar para um especialista. Você leva para o pastor, pastor, eu tenho uma pessoa que está precisando, eu ajudei ela até aqui, mas daqui para cá eu não posso ir. O pastor, tá bom. Aí o pastor ajudou uma pessoa e ele falou, agora eu vou passar ali para Romildo, porque Romildo vai continuar dando assistência a ele. E depois a gente supervisiona aí, Romildo, como é que está aquele camarada? Está rompendo? Não, pastor, está indo bem, está comigo, está lá no meu grupo, está bombando. Tem uma irmã que ela era da nossa igreja, ela veio para cá, está vindo para cá, ela está conversando comigo. Ela é uma bênção, o nome dela é Leila Ribeiro, ela não está aqui hoje não. Tem outro também que está aqui, é bênção também, já está trabalhando aqui, converso com ele, o Luiz Henrique, professor abençoado. Aí eu falei para Leila, você vai para lá para abençoar a igreja no Ouvido Catarina. Já pode procurar o pastor lá para abrir um grupo de vida na sua casa, e ela vai abrir. Porque é o reino de Deus, querido. Glória a Deus que ela veio aqui para essa igreja abençoada. Eu, igual esse bom samaritano, falei, qual igreja que você vai? Eu vou lá para o pastor Renê. Tá bom. Eu vou te abençoar, você pode ir para lá, mas você vai para lá para chegar, você já é uma trabalhadora do reino de Deus. Você não vai para lá dar trabalho para o pastor, não. Você vai chegar lá, pastor, eu sou dirigente de grupo de vida, aí o pastor vai botar você lá no trilho. Você é dirigente? Então vamos ver se é mesmo. Tem uma reunião de oração aqui, vai chamando a pessoa, mas é misericordiosa, para poder ajudar, vir para cá para ser ajudada e para ajudar também. Deus nos manda fazer do amor a principal prioridade, porque o amor é eterno. Está lá em 1 Coríntios 13:3. Eu quero ler esse versículo aqui. O amor é eterno. Por isso, o amor é a nossa maior prioridade. 1 Coríntios 13, que diz assim, porque, estou no livro errado aqui, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. E no versículo 4,
8 diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Por isso, né, o amor precisa ser a nossa principal arma de trabalho. Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que você faz, que realmente importa. Disse uma irmã que o nome dela é Madre Teresa. Ela disse essa frase aí. Não é o que você faz, mas é a maneira pela qual você faz. É o amor que você investe naquilo ali que vai fazer a diferença. Outra frase aqui que eu gosto é uma que diz o seguinte: muitas vezes teríamos vergonha das nossas mais belas ações se o mundo tomasse conhecimento dos motivos que a produziram. Foi um francês que falou. Qual é a nossa motivação? Por que você é cristão e por que você faz a obra de Deus? Já pensou se as pessoas soubessem a motivação que está no meu e no seu coração? O que eles iam pensar de nós? O nosso combustível deve ser o amor. Você serve porque você foi servido. Você está aqui ouvindo uma palavra para você sair daqui e colocar essa palavra em prática. Eu também. Já começar amanhã. Hoje, quando eu vou embora como igreja, já praticando no nome de Jesus o que eu estou ouvindo aqui. E colocando nisso amor, muito amor, e olhando para mim e falando, não, eu estou falando com uma pessoa igual que eu estou falando para mim mesmo, porque eu conheço a miséria que está no meu coração. Uma igreja misericordiosa, ela sabe que o segredo é o amor, então ela ama. A gente ama por causa da misericórdia, igual esse bom samaritano. Que lição que ele deu ali. Eu acho que aquele sacerdote e o levita ficaram com vergonha, assim como a gente fica às vezes com vergonha de ver pessoas que nem conhecem a Deus, mas elas têm umas atitudes que viram eternas. Você lembra do ladrão lá na cruz? Tinha um da direita e um à esquerda de Jesus. Um estava caçoando de Jesus, porque ele falava, poxa, ele é Jesus e tanto problema aí na vida, né? Os preços tudo alto, tanta doença, pandemia, por que Deus não faz alguma coisa? Falando para Jesus. O outro brigou com ele, falou, rapaz, nem você estando sobre igual sentença de morte, sendo que nós estamos aqui porque nós merecemos, rapaz. Ele reconheceu, mesmo lá morrendo, pertinho, entre a eternidade e a terra, ele reconheceu que ele tinha um coração miserável. Ele falou, estou aqui porque eu mereço, ó. Eu mereço morrer na cruz. Ele não, ele é justo. Jesus deixou escrito isso. A gente que vai muito no hospital visitar as pessoas, orar pelas pessoas, lá no hospital, pastor Denilson, pastor Jorge, as pessoas nunca pedem assim, elas nunca falam quem elas são. Eu tenho muitas faculdades, eu tenho muitos títulos. Quando elas estão pertinho de passar para o outro lado, elas estão querendo só ali uma proximidade. Um olho misericordioso que olhe para ela e ore por ela e pergunte, você quer aceitar Jesus? A mesma coisa que Jesus fez com esse ladrão que estava do lado dele. Depois dele repreender o outro colega dele lá, merecedor de morrer, ele chegou e falou para Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Só lembra, tá bom já. Eu acho que eu não mereço nem que o Senhor lembre, mas se o Senhor lembrar já tá bom. E Jesus olhou para ele com olhar de misericórdia e falou, ainda hoje,
você estarás comigo no paraíso. Isso é um olhar de misericórdia, que a gente aprende com o nosso Deus, de olhar para o lado, de você olhar para sua esposa, de você olhar para o pastor, para o diácono, e falar, ele é um homem igual a mim, é uma mulher igual a mim, precisa de ajuda, precisa de apoio, eu preciso ter misericórdia do meu próximo, e o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. No versículo 28 e no 37 eu já falei, a conversa com Jesus, com o fariseu, e essa parábola foi para dizer o seguinte, faça isso e viverá, faça isso mesmo. E só para Jesus falar, você sabe tudo que tem que fazer, então faça. Eu não consigo chegar na hora no meu trabalho. Chega, irmão. Então chega. Você vai conseguir. Eu não consigo comer menos, então come menos. Eu não consigo parar de falar mentira, então para de falar mentira. Eu não consigo obedecer meu patrão, então obedece ele. Senão você não vai obedecer, não. Se você não consegue, faz. Você sabe o que tem que fazer, então faz. Jesus falou assim, faça isso e viverá. Você sabe, você respondeu corretamente, faça isso. Uma igreja misericordiosa é uma igreja que ama a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ama o seu próximo como ama a si mesmo. Jesus disse, não há mandamento maior do que esses, amar a Deus e ao seu próximo. Não há, irmãos. É Deus e quem está do seu lado. Enquanto você não resolver isso, não tem outra coisa maior para você fazer. O que depender de você, você pode falar, pastor, mas é difícil pra caramba, porque você não conhece minha sogra, você não conhece meu cunhado, você não conhece o irmão A, B ou C, mas é você que tem que fazer. Você não vai mudar essas pessoas, é você. Não consegue. Você tem que olhar para o seu coração primeiro e lembrar dessa palavra, misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, da miséria do meu coração, porque aquele irmão, aquela irmã, A, B ou C, não são pior do que eu, não. Eu quero mudar. Enquanto você não quiser mudar, você não vai mudar, apesar de conhecer o caminho que Jesus falou. Amar a Deus e ao seu próximo. Você pode botar aquela foto aí, irmã? A foto da mudança? Acho que está aí. Não foi, não? Então, beleza, tem uma foto que é um círculo, né? Um círculo, né? A pessoa sobe ali, aí daqui a pouco eu desço por lá, ando aqui, subo ali, porque eu nunca quero mudar, então só vai repetindo. Eu melhoro hoje e amanhã eu desço ali, aí ando aqui, subo ali, venho para cá e daqui a pouco... É assim. Enquanto eu não parar e falar, não, peraí, eu preciso mudar, eu preciso olhar para a minha própria vida. Igual o apóstolo Paulo, ele falou assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não falou assim, você deve examinar o seu próximo. Não, Paulo falou assim, examina você mesmo. Olha para dentro de você, veja como está a medida da sua misericórdia, da sua tolerância. A tolerância, isso. A tolerância de ouvir o seu próximo, de ouvir os irmãos na igreja. Será que você está muito agitado nesse tempo? Está muito nervoso? Você lembra de Noé, que eu citei ele aqui? Na Bíblia diz que nós estamos vivendo igual aquele tempo lá. As pessoas casavam-se, compravam, vendiam, comia, bebia. Eu acho que hoje ainda é pior porque tem muito mais pessoas. Mas o fato é que o cenário é o mesmo. Casavam-se e se davam em casamento, que parece igual, mas é diferente, né? Um se casa e outros se dão em casamento. Hoje está assim. Mas será como que está a minha vida? Por quê? Sempre foi assim, irmãos. Pode olhar lá no tempo lá do Egito. Aquele povo que viveu lá era assim, era pior ainda. Tinha tudo que tem hoje aqui, tinha lá também. No tempo de Noé tinha também, mas Deus olhou e ele falou, mas ali tem um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus que se desvia do mal. Tem uma mulher ali. Lá no século 21 tem.
Tem homens e mulheres lá, eles sacrificam. Eles dizem não para o pecado, eles se arrependem. Eles são misericordiosos. Eles não estão andando com o nariz para cima e não. Pelo menos, eu estou salvo. Se Jesus voltar hoje, eu estou salvo, não. Não precisamos ser egoístas. Pode ser que Jesus volte hoje para a gente. Mas existem muitas pessoas para ser salvo ainda. Pelo meu intermédio e pelo seu. Quando você vai ir para casa com um coração misericordioso, quando você olha para você, e quando você vê essas lições aqui, igual essa, nós estamos aqui na terra para sermos bons para com os outros. Já porque os outros estão aqui, eu não sei, disse também uma outra frase, mas eu sei que Deus me chamou para a prática de boas obras, não para que eu seja salvo, porque a salvação é de graça, é pela fé no sacrifício de Jesus, não é por obras. A gente trabalha na obra de Deus exatamente por isso, para a gente poder salvar muitos. O ministério da reconciliação, nós fomos reconciliados, recebemos esse ministério. Diz a Bíblia que é como se o próprio Deus estivesse falando aqui, igual eu estou falando aqui, e chamando você. Vem para perto de mim, vem trabalhar comigo, vem descobrir a minha vontade e trabalhar para fazer essa vontade. É para isso que você está aqui, é para isso que eu estou aqui como igreja, é para isso que eu trabalho lá na minha igreja, trabalho lá para isso, para ajudar os irmãos, não apenas eu, mas os outros pastores lá, a gente está aí, igual os pastores aqui no meio do povo trabalhando, nós não somos melhor do que ninguém não. O pastor Jorge, ele falou assim, eu bato mesmo o escanteio e pulo lá para cabecear. O pastor Denilson também, o pastor Marvel, o pastor Renê está aqui, os outros irmãos aí trabalhando, os obreiros. A gente nem chegou aqui, os homens já estão tudo aí acendendo luz, fazendo um montão de coisa, estão servindo a Deus. E quando uma pessoa vem aqui na frente e recebe a Jesus, é o trabalho da igreja. Todos nós estamos trabalhando junto para que vidas sejam salvas. Aí você trabalhando, eu sou grato a essa igreja aqui Deus salvou meu cunhado, eu vi Enéas hoje aqui na porta da igreja, poxa, fiquei feliz, Enéas ali trabalhando, eu falei, poxa, que bênção. Vizinhos aqui que andavam longe do caminho de Deus, mas hoje estão aqui ouvindo a palavra de Deus e trabalhando, servindo a Deus, vendo a misericórdia que Deus teve por ele, olhando para o seu próprio coração e olhando para o lado. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu sou uma pessoa de fé, cheio de fé, e onde estão as minhas obras? Como se eu chegasse para um mendigo, num dia bem frio, e falar, você está com frio? Aí ele, muito, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí o mendigo vai olhar para mim, caramba, ele me abençoou, mas eu continuei com frio. Ele não me deu um casaco, não me deu um leite que... deve ser maluco. No mínimo, o mendigo vai falar isso. Porque a fé sem obra é morta, irmãos. Mostra-me a sua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Caminhando, trabalhando, olhando para o lado, porque uma igreja misericordiosa é uma igreja que tem fé e também tem obras. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta. Está escrito lá em Tiago 1:27. Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção desse mundo. Esse versículo aqui está na Bíblia, que é da versão católica. Conservar-se puro da corrupção desse mundo, sempre vai ter. Sempre vai ter. Tudo que você viu lá no passado, tem hoje e vai ter daqui quantos anos Deus quiser pela frente. Mas sempre vai ter também homens justos, mulheres justas.
mulheres e homens misericordiosos, que olham para dentro de si e falam assim, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha postura. Senão o ciclo se repete. Você não muda aqui, não muda amanhã, você melhora aqui, piora acolá. E Deus quer que nós busquemos a maturidade, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, com Jesus, dele conversar com você nas coisas mais simples. Eu não estou vendo a hora aqui, eu estou na hora aqui ainda. Nas coisas mais simples, você falar com Deus e Ele te responder. Não fazer aquilo que dá na teia, não. Eu sou uma igreja comprometida, porque é uma igreja misericordiosa. É uma igreja comprometida. Por isso, você pode visitar um asilo, um orfanato, e pode contribuir, igual eu falei aqui para a assistência social aqui da igreja. Eu estou falando isso porque estava escrito aqui mesmo. Você pode fazer isso, porque você é uma pessoa misericordiosa. E Deus chamou eu e você para isso. Para você amar Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. De você aprender a lição do bom samaritano. O bom samaritano fez, eu posso fazer também. Ele fez porque é outro que, com certeza, foi abençoado. Deus, com certeza, alguma coisa Deus fez na vida daquele homem. Assim como faz na vida de muitas pessoas que você conhece, mora perto da sua casa, às vezes nem conhece a palavra de Deus, mas são pessoas justas, pessoas misericordiosas, pessoas que nos dão grande exemplo. Porque eles não sabem, mas eles fazem. E às vezes a gente sabe e não faz, igual esse intérprete da lei. Ele já começou a conversar com Jesus, esse intérprete da lei aqui, porque ele queria colocar Jesus à prova. O objetivo dele era esse. Ele sabia disso tudo aqui. Jesus falou para você, respondeu corretamente, só que o intuito do coração dele era mau. Já sabia. Foi por isso que Jesus foi falando para ele. E no final ele falou, o mais próximo daquele homem foi aquele que usou de misericórdia. Ele nem citou nome aqui. Ele não citou nome aqui porque pode ser eu e pode ser você, querido. Você pode ver que nessa parábola aqui já começa assim, um certo homem indefinido aqui, você pode colocar teu nome ali. Depois Jesus fala aqui com ele, deu um nome aqui, um sacerdote, um levita. Depois falou, um certo homem descia para Jerusalém. Foi o homem que foi machucado ali, também era um certo homem. E depois Jesus falou, qual desses três parece ser o mais próximo desse homem? Então Jesus falou, vai e faça o mesmo. Uma igreja misericordiosa é uma igreja que copia o exemplo de Jesus. É uma igreja que faz e que ensina. Por isso Jesus é o nosso maior exemplo. Se você não fizer, você consegue ensinar. Porque uma palavra, ela até convence as pessoas. Uma boa palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso que Jesus é até o dia de hoje o maior líder religioso de todos os tempos. Ele é o líder que faz discípulos até o dia de hoje. Mais de 2000 anos que ele andou aqui nessa terra. E até o dia de hoje eu tenho visto pessoas se convertendo e aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas. Porque é o líder que ele fala assim, você vai ressuscitar quando você morrer. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou primeiro. Ele não é igual aos outros líderes de outras religiões, que existem muitas, mas eles não ressuscitaram. Os seguidores deles querem arrumar uma razão para a sua vida aqui na sua terra. Mas Jesus, ele falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele ressuscitou. Essa é a diferença. Jesus falou, ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, né, no nome do Pai. Jesus foi batizado, sendo Deus, sem precisar, ele foi batizado. Por isso, quando as pessoas perguntam para a gente, falam, não, rapaz, você precisa ser batizado, porque Jesus não precisava e foi, mas nós precisamos. Então precisamos seguir o exemplo do Mestre. Amém, irmãos? Então repete comigo: uma igreja misericordiosa, ela copia o exemplo de Jesus. Ela faz e ensina. Eu sou a igreja. Essa é a minha igreja. E eu vou como igreja para minha casa. Aleluia. Queria pedir para você curvar sua cabeça. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero pedir que você possa falando com Deus aí, examinando a você mesmo, olhando para o seu coração, com seus olhos fechados, sintonizando os seus pensamentos.